Meus amigos e minhas amigas, agora passando propriamente à análise da reforma trabalhista, Lei 13467 de 2017, iniciando já pelo começo dela um instituto de suma importância que é o grupo econômico ou grupo de empregadores ou grupo de empresas. Cada doutrinador gosta de uma expressão. Vou utilizar o grupo econômico, que é o mais clássico, inclusive, que é o que está na própria lei, na CLT. Temos na CLT, no momento ainda, o artigo 2º, parágrafo 2º. Com a reforma trabalhista, teremos o mesmo artigo 2º, parágrafo 2º, com uma nova redação, é um acréscimo com o parágrafo 3º do artigo 2º. De qualquer forma, sempre se discutiu na doutrina e na jurisprudência 4 pontos de suma importância sobre o grupo econômico. O primeiro ponto é: que tipo de grupo econômico que existe no ordenamento jurídico? Segundo ponto é: qual responsabilidade que existe neste grupo econômico? Terceiro ponto: a mera caracterização de identidade de sócios pode ensejar o grupo econômico? E o quarto ponto, que é o sobre a possibilidade de configuração do grupo econômico em um processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença, sem a participação daquelas outras empresas do grupo econômico no processo de conhecimento. Então, a primeira questão relacionada a que modalidade de grupo econômico? O artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, ainda nessa redação que não foi alterada, ela prevê o grupo econômico por subordinação ou o grupo econômico por hierarquização ou grupo econômico vertical. Nesse caso, o grupo econômico vertical ou grupo econômico por subordinação, temos aí uma situação em que há uma empresa mãe e as empresas filho, digamos assim, empresas filhas, em que há uma relação hierárquica de subordinação com uma superior, dando as ordens nas inferiores. Temos também um grupo econômico por coordenação, mas esse grupo econômico por coordenação está lá no artigo 3º, parágrafo 2º da Lei do Rural, que é a Lei 5.889, em que não há uma relação hierárquica, há uma relação de coordenação, uma relação vertical, em que várias empresas, ainda que uma não mande na outra, não tenha o poder de mando na outra, elas atuam de forma conjunta para decidir determinados assuntos. Com a reforma trabalhista, passaremos a ter, no próprio artigo 2º, parágrafo 2º, o grupo econômico por coordenação e o grupo econômico por subordinação, porque até então a doutrina se socorria muito dessa lei do rural por aplicação analógica conforme permissivo do artigo 8º da CLT. Então teríamos o grupo econômico por subordinação urbano e no meio urbano se utilizaria o grupo econômico por coordenação do meio rural de forma analógica. Ainda que a SDI1 do TST não aceite essa aplicação, ou seja, no grupo econômico por subordinação existiria de fato no meio urbano, mas não o por coordenação. Essa orientação até o momento do TST na sua SDI1. A outra questão é relacionada à modalidade de responsabilidade. O artigo 2º, parágrafo 2º, já configurava essa mesma responsabilidade que foi mantida na reforma trabalhista, que é a solidária, ou seja, qualquer membro do grupo econômico pode ser responsabilizado pela dívida. A questão é: que tipo de responsabilidade solidária é esta no meio trabalhista? Se é a solidariedade ativa ou se é a solidariedade passiva? Estou falando em termos trabalhistas, não em termos civis, lá do Código Civil. Estou falando em termos trabalhistas, ou seja, solidariedade ativa é a tese do grupo econômico, súmula 129 do TST, ou seja, qualquer empresa do grupo econômico ela é responsabilizada não só pelas dívidas meramente trabalhistas deixadas, por exemplo, no caso de uma empresa que sumiu e não pagou as verbas rescisórias daquele trabalhador, mas qualquer empresa é responsabilizada por tudo, seja para a configuração, por exemplo, de uma relação de emprego, seja para a aplicação de uma norma de uma empresa que é mais favorável em relação a outra, seja, por exemplo, até para a configuração de equiparação salarial, mas esse tema é um pouco mais controvertido. Agora, a solidariedade passiva, sim, é só responsabilidade pelos débitos. Então, a tese que vigora é a solidariedade ativa.
O terceiro ponto é: a mera identidade de sócios configura um grupo econômico? Isso era um tema muito divergente, mas a SDI1 do TST tem essa posição de que a mera identidade não. Tem que haver uma relação minimamente aí de influência de uma empresa na outra, ou seja, uma mínima correlação de atividades entre elas. E isto agora sim veio previsto no parágrafo 3º do artigo 2º da CLT, ou seja, a mera identidade de sócios não configura o grupo econômico. E o quarto e último tema é sobre, afinal de contas, a possibilidade ou não de caracterização do grupo econômico num processo de execução ou na fase de cumprimento de sentença, sem a participação dos outros entes no processo de conhecimento. Isso não veio também tratado, assim como a solidariedade ativa expressamente, essa possibilidade não veio tratada na lei nem na reforma. Por quê? Conforme a orientação do TST, em sua súmula 205, antigamente, antes de ser cancelada, não era viável essa caracterização do grupo econômico sem a participação de todos no processo de conhecimento. Com o cancelamento dessa súmula 205, essa possibilidade é totalmente viável. Então, a orientação do TST, inclusive na sua SDI1, assim como a maioria dos tribunais trabalhistas do Brasil, é a possibilidade da configuração do grupo econômico em processo de execução ou em fase de cumprimento de sentença, ainda que aqueles entes, aquelas empresas não tenham participado do processo de conhecimento. É uma interpretação a contrário senso da súmula 205 do TST, já que ela foi cancelada, então a ideia é essa. Por exemplo, o TRT da primeira região tem súmula sobre esse tema, falando exatamente o mesmo ponto. Se eu não me engano, a súmula 46 do TRT da primeira região, Rio de Janeiro. Então, essa é a orientação e não tende a ser modificada com essa reforma, até porque não houve vedação alguma sobre isso. Então, essa questão da caracterização do grupo econômico em processo de execução ou em fase de cumprimento de sentença, em tese, se manterá, assim como a questão da solidariedade ativa, súmula 129 do TST, ou seja, tese do empregador único. Essas duas questões não foram tratadas na reforma trabalhista, não foram vedadas na reforma trabalhista, razão pela qual essas orientações devem se permanecer, ainda que tenha ocorrido essa reforma, já que não houve, como dito, essa vedação expressa.